Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Bem-vindos à nossa segunda semana do Circuito de Profissões. Eu me chamo Jordana, eu sou uma das consultoras do Programa Orienta e estou aqui hoje como apresentadora da nossa próxima hora. Quero que vocês chamem os seus amigos, online, é claro, porque a gente está em tempo de pandemia, para acompanhar esse grande evento com a gente. Tira um print, nos marca no Instagram, nós vamos repostar todas as postagens. E já aproveitando e falando em redes sociais e Instagram, se vocês estiverem no Rio de Janeiro e região, pessoal, @Programa Orienta IBMR. E se vocês estiverem em Porto Alegre região, @Programa Orienta Fadergues e @Programa Orienta Uniriter. Os meus colegas vão colocar o endereço do Instagram ali no chat, tá? Outra coisa bem importante, pessoal, enquanto a gente conversa aqui, eu vou chamar os nossos convidados agora desse próximo momento, que a gente vai falar sobre biomedicina, profissão super em alta e de extrema importância. Vão enviando as perguntas de vocês pelo chat, que ao longo dessa conversa eu vou perguntando para os nossos convidados, ok? E falando em convidados, tá, pessoal? Eu gostaria de convidar, né, e de apresentar as nossas convidadas do dia. Eu recebo aqui hoje a professora do IBMR, a professora Rafaela Cardoso, a coordenadora do curso de Biomedicina da Fadergues, professora Fabiana Abreu, e a professora da Uniriter, a professora Liana Antunes. Sejam bem-vindas, professoras, tudo bem? Olá, Liana, tarde, tudo Jordana. bem? Tudo bem, Quer se obrigada. apresentar um pouquinho para os nossos alunos, para que eles te conheçam um pouquinho? Claro, posso me apresentar sim. Boa tarde, pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou a professora Liana, sou biomédica formada aí há 15 anos, com especialidade em patologia clínica, né? Ou seja, análises clínicas, diagnóstico laboratorial. Costumo dizer que eu sou patologista clínica do dedinho do pé ao último fio de cabelo, que é onde eu tenho a minha maior experiência, tanto no mercado profissional, no mercado de trabalho, quanto também dentro da academia, dentro da faculdade. E estou aqui trabalhando no Uniriter desde 2014, como professora do curso de biomedicina, ministrando aí disciplinas de fisiologia, patologia e também todas aquelas voltadas para o diagnóstico laboratorial. Bem-vinda, obrigada, professora. Rafaela, está nos escutando? Olá, tô sim. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. A professora, eu aqui com esse urso no pescoço e a Rafaela deve estar achando que a gente é louca, né? Ah, aqui não tá tão frio, não. Imagino. Quer se apresentar para eles, professora, para que eles te conheçam um pouquinho? Claro, com certeza. Eu sou Rafaela Cardoso, sou biomédica também, com habilitação em bioquímica e análises clínicas, patologia, né? Especialista em microbiologia e análises clínicas também. Atuo hoje com a biomedicina, né, na docência, na área da docência, ministrando algumas disciplinas com relação à fisiologia e anatomia, e algumas com muitas práticas laboratoriais, o que é bom para a gente botar a mão na massa, né? E estou no IBMR já há 2 anos, vou completar 2 anos, e tem uma relação assim de muito amor e muita cumplicidade com os alunos, até mesmo porque nós estamos muito próximos, né? A gente gosta muito de manter aquela relação mais próxima com o aluno, em que a gente não é somente professor e aluno, mas futuros colegas de profissão. Obrigada, professora, seja bem-vinda. Professora Obrigada. Fabiana, tu nos escuta? Escuta, sim. Oi, Fabi, tudo bem? Tudo bem? Vocês conseguem me ouvir direitinho? Tá bom o áudio? Consigo sim, Fabi. Quer se apresentar para eles um pouquinho? Claro. Boa tarde para todos e todas. Então, é um grande prazer
poder estar aqui falando, então, da biomedicina para vocês, com as colegas, né, em conjunto com as colegas. Eu sou a Prof. Fabiana, todo mundo me chama de Prof. Fabi. Eu sou biomédica, formada há 11 anos já. Eu tenho 4 habilitações na área da biomedicina. Também sou patologista clínica, assim como a Prof. Liana, mas eu também tenho habilitação em genética, em biologia molecular e também em análises bromatológicas. Sou, então, especialista em diagnóstico genético e molecular e também tenho pós-graduação na área de biociências e reabilitação. Obrigada, prof, bem-vinda. Professoras, então assim, eu vou iniciar o nosso bate-papo, né? Eu vou fazer algumas perguntas e aí vou direcionando e vocês vão complementando para mim, ok? Ok. Vou começar aqui direcionando uma pergunta para a prof. Rafaela, que aparece aqui em cima no meu vídeo. Prof, conta pra gente que muitas vezes alguns interessados têm dúvidas, tá? O que é biomedicina e o que faz o biomédico, professora? Essa é uma pergunta que é até difícil de responder objetivamente, né? Porque nós, biomédicos, nós temos tantas áreas de atuação que é até complicado de a gente direcionar para uma única resposta. Nossa atuação dentro do mercado, ela está diretamente relacionada com a habilitação que o profissional que o estudante, ainda estudante, né, vai sair da graduação com aquela habilitação e atuar naquela habilitação, né? Quando a gente fala sobre essas áreas diferentes, nós temos atuações voltadas nessas áreas, como, por exemplo, hoje a gente tem biologia molecular, como a professora Fabiana falou, né? A gente tem genética como especialista em análises clínicas também, como a professora Liana, eu e também a professora Fabiana. Eu acho que hoje o nosso carro-chefe está se tornando a estética, mas até bem pouco tempo atrás a gente vinha bastante forte ainda com análises clínicas. E para pesquisa, de fato, o biomédico ele é bastante curioso, né, por natureza. Então a gente tem muitos alunos, muitos de nós acabam migrando um pouquinho para a docência e para a pesquisa. Obrigada, prof. É uma área bem ampla, né? E tu falou da estética porque a gente percebe que é uma área que está super em alta e vem crescendo bastante, né? Sim, com certeza. Tu que aparece aqui no meu vídeo, responde pra gente qual é a maior diferença entre farmácia e biomedicina? A Rebeca está nos perguntando. Vamos lá, então. Temos diferenças, mas também temos semelhanças, né? Podemos falar assim. Mas a principal diferença entre a biomedicina e a farmácia é que o biomédico, ele pode escolher aí em torno de 32 habilitações, áreas de atuação, né, distintas. Diversas aqui já citadas, inclusive áreas na qual a gente atua, né? Nós, professores, aqui temos a especialidade. O nosso curso tem uma duração de 4 anos. Para começar, essa já é uma diferença. O curso de farmácia, comumente, ele tem uma duração de 5 anos. Tem algumas escolas que até oferecem com duração de 4 anos e meio. Mas já começa pelo tempo, né, de graduação. Em média, farmácia 5 anos, biomedicina 4 anos. Outra diferença importante é que o biomédico, ele atua, e a história toda, desde o surgimento do curso de biomedicina, foi muito focado para o diagnóstico laboratorial, análises clínicas. Aí a gente vai se perguntar, mas o farmacêutico também pode atuar em análises clínicas? Pode. Ele tem o farmacêutico bioquímico, né, que atua nas análises clínicas, mas o farmacêutico tem algumas coisas a mais. Além de atuar no diagnóstico laboratorial, ele também pode ser aquele farmacêutico responsável por uma farmácia, né, a gente diz a farmácia de balcão, lá onde vende os medicamentos, então ele trabalha diretamente dentro das farmácias. O biomédico não pode trabalhar em farmácias, né, para começar. E, além disso, o farmacêutico também tem um foco e um nicho muito voltado para a parte da indústria,
para produção de medicamentos, produção de cremes, né, de pomadas, toda a parte da farmácia magistral, que a gente diz, né, aquela farmácia focada para o desenvolvimento de produtos, né, manipulação de medicamento, manipulação de cremes, pomadas, entre outros, né. Então, essas são diferenças bem importantes. O que a gente tem de parecido é que ambos podem atuar no diagnóstico laboratorial, né? E outra coisa, o farmacêutico hoje, ele sai com uma formação generalista. Qualquer pessoa que fizer o curso de farmácia, ele pode atuar na indústria, ele pode atuar na manipulação de medicamentos, ele pode atuar num balcão de farmácia, ele pode atuar num laboratório de análises clínicas. O biomédico, ele vai atuar no mercado de trabalho conforme a habilitação que ele adquiriu ao longo do curso, ou posteriormente, se ele vier a fazer uma pós-graduação, uma especialização, ele pode angariar mais habilitações no seu hall aí de atuação. Né? Então, isso é bem importante. Eu sou biomédica patologista clínica, então eu só fiz a habilitação em patologia clínica. Eu tenho a especialidade em biomedicina estética. Então, a partir do momento que eu levar o meu diploma lá no meu conselho de biomedicina e registrar que eu também sou especialista em biomedicina estética, eu posso atuar na área. Se eu fizer uma pós em biologia molecular e levar lá no meu conselho e provar para eles que eu fiz a pós em biologia molecular, eu posso atuar também em biologia molecular. Essas são diferenças primordiais. Obrigada, professora, obrigada. Era uma curiosidade minha também. Prof. Fabi, a próxima pergunta eu vou direcionar para ti, e a gente está com várias perguntas ali no chat, então eu vou direcionando conforme eu for conseguindo, tá? Perfeito. Eu tenho aqui, na verdade, a Beatriz colocou para gente. Não gosto de química. A biomedicina envolve muita química? Beatriz, envolve, tá? Envolve bastante química, mas a gente também tem que pensar um pouquinho que a química que a gente vê na escola é um pouquinho diferente da química que a gente vê na biomedicina. Então, tem muito aluno que chega assim, com esse medo da química, ou eu não gosto de química, né? Mas, na verdade, a gente acaba vendo uma química que, de certa forma, ela acaba se tornando muito apaixonante, envolvendo as outras áreas, porque é uma química mais aplicada. Então, a gente aprende a química exatamente o que está acontecendo da reação do sangue com o do paciente com um reagente específico que vai dar o resultado daquele exame, por exemplo, que a gente está fazendo. Então, é uma química, Beatriz, e para os demais estudantes que estão nos assistindo, que ela acaba nos apaixonando por ser aplicada, por a gente entender e a gente ver o que está acontecendo ali exatamente que vai nos levar àquele resultado. Então, se vocês têm um pouquinho de medo da química, não precisa ficar com medo também. A química é sempre um pouquinho difícil, né? Ela tem os seus desafios, mas a gente também tem profs super preparados e profs com uma didática muito boa que a gente acaba vencendo esse medinho e esse desafio. Obrigada, Fabi. De repente, tu já continua para a gente e fala para nós um pouquinho sobre quantas áreas de atuação exatamente o biomédico pode ter, né? E como que ele faz para conseguir? Eu vi vocês falando que são 30 e poucas áreas, mas como é que ele faz para conseguir cada uma dessas habilitações? Perfeito. Então, no final do curso, nós temos os estágios obrigatórios, que são os estágios supervisionados, lá no 7º e no 8º semestre, é no último ano do curso. Quando o aluno ele vai realizar esses estágios, ele faz uma opção, então, por qual área ele quer seguir. Então, ele escolhe uma dessas habilitações e ele realiza o estágio nessa área. E ele vai sair, então, habilitado na área que ele realizou o estágio, que foi a área que ele escolheu. Depois de formado, se eu quiser ter outra habilitação, por exemplo, né,
a Liana tem 2 habilitações, eu tenho mais de uma habilitação também, a gente consegue obter essas habilitações através de cursos de especialização também. Então, para o aluno que está se graduando, a área que ele vai atuar é a área que ele escolheu realizar os seus estágios lá no final do curso. Aqui pelo nosso conselho regional, que abrange o Rio Grande do Sul, a gente tem 31 habilitações no momento. Então, a gente sempre diz para o estudante, durante o curso, que ele tem que experimentar as mais diversas áreas, para ele poder verificar o que ele gosta mais, o que se sente mais à vontade, já que são tantas habilitações. E no Rio de Janeiro são 31 também, professora Rafaela? Hoje aqui no Rio são 30, a gente teve um agrupamento, né, de algumas habilitações dentro de uma única, que foi chamada então Pesquisa e Docência, e a mais nova, a mais recente que a gente teve incrementada no nosso rol de habilitações foi a Fisiologia do Esporte, que hoje é bastante alvo de curiosidade, né, dos alunos. Eles perguntam, a galera fica achando que de repente a gente vai trabalhar diretamente, né, com o atleta, e é uma forma mais indireta, mas a gente trabalha assim. Prof, deixa eu te perguntar, né? O que faz, aqui a Thalita está perguntando, o que faz, Rafaela, um biomédico especializado em genética? Então, hoje, para genética, a gente tem mais para pesquisa, né? A professora Fabi, que é habilitada em genética, eu acredito que ela seja talvez uma melhor pessoa para responder essa pergunta. E, professora Fabi, se você quiser complementar alguma coisa, sinta-se à vontade, tá? Mas hoje a gente tem, para genética, a gente tem mais voltado para pesquisa mesmo, pesquisa na carreira acadêmica, né, para continuar o estudo da graduação para mestrado, doutorado, e seguir uma linha de pesquisa nisso daí. Quer complementar, Fabiana? Com certeza, perfeito, Rafaela. Além da atuação na pesquisa, existem alguns laboratórios que são laboratórios especializados em exames genéticos e em realizar esses exames. Por exemplo, eu atuei há algum tempo na realização de análise cromossômica. Então, existem laboratórios que são especializados nesse tipo de exame, em que, por exemplo, a gente consegue fazer a análise para ver se um paciente, se ele tem uma síndrome de Down, né, por exemplo. Fazemos análises também cromossômicas que podem ajudar o médico a direcionar um diagnóstico de qual tipo de leucemia que o paciente tem. Então, também tem essa área de atuação em laboratórios específicos, porque é uma análise muito detalhada, assim, que o profissional ele tem que ser realmente especializado para conseguir fazer uma análise correta. Que legal, professora. Liana, tu tá aí? Tô aqui sim. Uhum. Tá, então eu vou te perguntar sobre a área da patologia, né? Como é que é a área de atuação do biomédico na área da patologia? É uma pergunta da Karine. Karine, tu nos ajuda? Ajudo, claro, é a minha área de atuação, né? A gente costuma chamar, na verdade, quando a gente fala só patologia, acho que é importante deixar claro que existe o biomédico patologista clínico, que trabalha lá dentro de um laboratório de análises clínicas, analisando sangue, urina e fezes, por exemplo, líquidos corporais de uma maneira geral, e existe o médico que é patologista, né? Nós não temos a habilitação de patologista, né? A gente tem aqui no Rio Grande do Sul uma habilitação que é histotecnologia, onde o biomédico ele atua nos bastidores dos exames patológicos. Ele vai auxiliar, por exemplo,
vai atuar fazendo os cortes dos tecidos, vamos supor assim, para deixar mais claro, chega lá no laboratório, um fígado, um fragmento do fígado, um pedaço de um cérebro, e aí o biomédico consegue, a partir de treinamento, né, de especialização, enfim, fazer os cortes naquele fígado, fazer uma lâmina, corar aquela lâmina, para poder passar para o patologista, o médico patologista, analisar as características daquele tecido. Então, a gente trabalha na parte da patologia, das biópsias, que a gente costuma chamar, lá nos bastidores, né? Fazendo todo o preparo do material para o médico patologista avaliar e laudar. A gente não tem, a gente não pode, o biomédico não vai laudar uma biópsia. Quem lauda é o médico. Mas a gente pode atuar na citopatologia, que aí é a análise mais celular, microscópica. Por exemplo, meninas, comumente, ou as mães, irmãs, enfim, aquele famoso exame Papa Nicolau, o preventivo, que a mulher realiza todo ano, uma vez por ano, né? Mulheres com vida sexual ativa devem realizar o preventivo. O biomédico atua analisando aquela lâmina para averiguar, por exemplo, se tem uma infecção causada pelo HPV. Ele pode atuar analisando um aspirado de um nódulo da tireoide, um aspirado de um nódulo de mama. Então, a parte da citopatologia, a partir de uma especialização, nós precisamos fazer essa especialização, a gente consegue atuar. Na patologia de órgãos, propriamente dito, a gente atua nos bastidores, porque quem vai laudar é o médico. E a patologia clínica é o laboratório de análises clínicas. E aí a gente atua analisando, como eu falei, sangue, fezes, urina, líquor, líquido pleural, enfim, todos os líquidos corporais. Ótimo, prof. Obrigada. Vamos lá. Professora Fabiana, vamos ver se tu pode nos ajudar nessa. Pergunta que não quer calar. Quanto ganha um biomédico? Quanto ganha um biomédico? Na verdade, nós não temos na profissão um piso salarial estabelecido. O que tem, às vezes, as suas desvantagens, o que a gente encontra, assim, salários talvez um pouquinho abaixo, mas o que também, por um outro lado, tem as suas vantagens. Porque, em contrapartida, a gente também consegue encontrar alguns locais que remuneram um pouco melhor. Então, aqui no Sul, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina também, a gente tem, assim, às vezes, assim, na atuação como patologista clínico, em laboratórios, em análises clínicas, temos um salário que pode variar ali em torno de uns 3.200, uns 4.000. Também tem a diferença se esse profissional é um plantonista e ele atua no turno, né, da noite, porque isso implica também um adicional noturno que melhora um pouquinho o salário. Também tem a questão dos biomédicos que eles abrem o seu próprio negócio e são empreendedores. Então, acaba variando um pouco esse salário. Os profissionais que abrem as suas clínicas de estética, então os lucros eles podem chegar a valores bem mais elevados. Tem biomédicos que abrem os seus laboratórios próprios também. Vai depender também da formação, né? E da continuidade deles continuarem estudando sempre para se aprimorar, né, Fabiana? Isso, perfeito. Também se vai atuar na docência, se tem especialização, se tem um mestrado, se tem um doutorado. Tudo isso acaba sendo também um adicional de titulação, que a gente chama. Perfeito, Fábio, obrigada. Professora Rafaela, a Lídia, ela está perguntando como é o mercado de trabalho para docência e pesquisa. Tu pode nos ajudar? Claro. Para docência e pesquisa, a gente tem algumas habilitações, agora falando mais voltado para cá, para o Rio de Janeiro, né? Na nossa habilitação de docência e pesquisa, a gente acabou tendo englobados o que a gente tinha anteriormente
de habilitações, a gente tinha mais, aqui no Rio de Janeiro, a gente tinha mais habilitações, tínhamos 36, e 6 delas foram englobadas em somente uma chamada de docência e pesquisa, né? Essas habilitações que incluem fisiologia humana, fisiologia animal, biofísica, biologia celular, radiologia. A gente tem algumas habilitações que foram incluídas em docência e pesquisa porque elas têm mais aplicabilidade para o biomédico no ramo da docência e da pesquisa, né? Então, para a gente ter essa habilitação, para a gente poder trabalhar com essa habilitação, hoje a forma mais comum, ao menos aqui no Rio de Janeiro, é uma iniciação científica durante a graduação, em alguma área que seja correspondente a algumas delas que estejam encaixadas, né? Que estejam dentro daquele grupo de docência e de pesquisa. E a partir daí, a gente pode continuar seguindo a vida acadêmica mais uma vez, porque a gente não tem muitas aplicabilidades fora da vida acadêmica, né? Com relação a especificamente esse grupo. E a gente tem essa possibilidade de desenvolver um projeto, de se tornar especialista nessa determinada área, desenvolver ciência, né, o que é o que a gente costuma dizer aqui no Rio, e ensinar, passar também esses conhecimentos para frente com a docência. Perfeito, Rafaela, obrigada. Fábio, a Camila está perguntando, está te pedindo para falar um pouquinho sobre a parte de perícia. Certo, obrigada, Camila, pela pergunta. A área de perícia é uma área que chama muita atenção dos alunos e instiga bastante curiosidade. Não é uma área muito fácil de se inserir, Camila, porque para você atuar na perícia, você tem que estudar bastante, porque é através de concurso público. Então, você tem que prestar um concurso público para você conseguir se inserir na área, para atuar, então, no Instituto Geral de Perícias, no Instituto Federal. Então, é através de concurso público. Como que o biomédico vai atuar nessa área da perícia? É importante a gente falar que nessa área, os salários, eles são bem atrativos, né? São salários bem interessantes. Então, tem muita gente que acaba também procurando essa área, além de gostar da área, pela questão do salário também, que vamos dizer assim, que enche os olhos de certa forma. O biomédico, ele atua tanto na análise, podendo fazer a análise da cena do crime, né, de certa forma, que a gente diz que é aquele biomédico que vai a campo, né, que é o perito que vai a campo, como atuar na parte das análises mais internas, em laboratório mesmo, nas análises genéticas, análises de biologia molecular e de toxicologia. Que legal, mas tudo por concurso público, né, Fábio? Isso, para atuar por concurso público. Não é tão fácil a gente conseguir estágio na graduação nessa área, então, no Brasil, existem algumas especializações voltadas para a área também. Obrigada, Fábio. O Luigi, Iliana, está perguntando como é o dia a dia do biomédico em hospitais, clínicas, laboratórios. Tu consegue explicar para ele um pouquinho, Iliana? Claro. Bom, no ambiente hospitalar, é uma rotina bastante grande, digamos assim. Eu sou uma biomédica que trabalhei tanto em laboratórios ambulatoriais, que é aquele que a gente vai caminhando ali fazer os exames, quanto num laboratório dentro de um hospital, né? Um laboratório hospitalar. Então, são rotinas diferentes, porque um laboratório hospitalar, ele funciona 24 horas por dia. Então, nós trabalhamos lá em escala de 6 e 6 horas. Então, a gente trabalha, por exemplo, das 7 à 1, da 1 às 19 entra outro profissional, e das 19 até as 7 da manhã do outro dia entra o plantonista. Isso é uma diferença entre um laboratório hospitalar, por exemplo, e
num laboratório ambulatorial. No ambulatorial, você faz um turno de 8 horas, na grande maioria das vezes, como qualquer empresa. E num laboratório hospitalar, você tem um turno de 6 horas. No hospital, você vai ter a possibilidade de entrar em contato com uma gama muito maior de doenças. Porque o paciente ele está lá internado para se curar, para se tratar, ele precisa de ajuda. Então, você faz exames de pacientes que estão na UTI adulto. Agora, nesse contexto da pandemia, você faz todos os exames diários daqueles pacientes que estão lá entubados, internados na UTI. Você faz exame de pacientes que estão nas unidades de internação, na UTI neonatal, na UTI pediátrica. Então, você tem uma visão e uma maneira de ter um contato muito grande. Eu sempre brinco com os alunos, todas aquelas bruxarias que a gente fala, aquelas doenças difíceis de serem diagnosticadas, é lá no hospital que você vai se deparar. Já no laboratório ambulatorial, vai aparecer algumas coisas diferentes, mas não com a mesma gama de doenças que você encontraria num laboratório hospitalar. É uma rotina bem interessante, algumas diferenças. Quem trabalha num hospital vai ter que fazer plantão. Vai trabalhar sábado, vai trabalhar domingo, Natal, Ano Novo, feriado. Aí vem aqueles feriadão, todo mundo se organizando para viajar, você vai dizer, não posso, estou de plantão. Esse é o meme do biomédico, tá? Não posso, estou de plantão. Não posso, estou de plantão. É assim que funciona. Então, mas é um universo de aprendizagem. Lá no ambulatorial, você vai trabalhar de segunda a sexta, 8 horas por dia, né? E a remuneração, ela é bastante semelhante, né? Claro que se você atua como plantonista, você tem alguns adicionais, porque tem a parte do adicional noturno, insalubridade você ganha em ambos os locais, então isso pode variar bastante. Acho que essa é uma diferença. Perfeito, prof. Obrigada. Rafaela, essa pergunta é bem legal. Biomédicos já têm licença para atuar na área de estética e ela colocou, exemplo, aplicação de botox? Assim, se o profissional, se o estudante, ele fizer o estágio obrigatório no último ano, né, nos últimos períodos da graduação e for habilitado em estética, sim, ele pode trabalhar com preenchimento labial, ácido hialurônico, pode trabalhar com toxina botulínica, pode trabalhar assim. Eu costumo dizer que a gente fica ali naquele meio termo, né, entre o profissional que trabalha com tecnólogo em estética e o dermatologista, que é médico. Daí a gente não faz tanto quanto o médico dermatologista, não podemos fazer tanto quanto, mas a gente pode fazer procedimentos que são exclusivos do biomédico em relação ao tecnólogo em estética, né? A gente pode fazer mais, uma gama um pouco maior do que o do tecnólogo em estética. Esses procedimentos que a gente chama, então, de semi-invasivos são permitidos para o biomédico, como, por exemplo, microagulhamento. A gente tem aí um limite, né, do diâmetro, do tamanho da agulha que a gente pode utilizar, mas nós podemos, sim, fazer microagulhamento. Nós podemos fazer também preenchimento labial, podemos fazer preenchimento com ácido hialurônico, com toxina botulínica. E uma curiosidade muito que me perguntam muito, né, e que eu acredito que já tenham perguntado aqui também, é que nós, enquanto biomédicos estetas, somente biomedicina estética, nós podemos prescrever medicamentos, nós podemos mandar manipular cremes, mandar manipular medicação no geral, né? Somente para fins estéticos a gente pode fazer essa prescrição de medicação, somente para fins estéticos. Ah, entendi. Então, para outros fins, o biomédico não pode fazer essa prescrição. Vetado. Somente para fins estéticos. Obrigada, prof. Fábio, eu vi que a gente tem bastante perguntas ali no chat sobre a área da genética.
Tu consegue explicar um pouquinho como é que funciona a biomedicina para a área da genética? Certo. Eu vi ali que teve alguma pergunta questionando sobre qual é a atuação na genética, que a gente respondeu anteriormente, aqui. mas só utilizando para fazer o link com as outras perguntas ali sobre genética também. Tá. O genético ele vai atuar basicamente na pesquisa em laboratórios específicos que realizam exames genéticos. Como eu citei anteriormente, por exemplo, eu atuei muitos anos na análise de cromossomos, né, que é o material genético que está lá dentro da célula, para ver, então, se tinha alguma doença, como, por exemplo, a síndrome de Down, que é uma doença cromossômica que a gente conhece bastante. Tá? Então, perguntaram ali se a área da genética se acha que é promissora. Eu sou muito suspeita para falar, porque eu não entrei na faculdade apaixonada pela genética, tá? Eu confesso. Eu entrei com outra ideia na biomedicina, mas a minha trajetória acadêmica acabou me direcionando para essa área e eu realmente me encantei. O que eu gosto muito de dizer também para os alunos? A genética e a biologia molecular, elas são uma espécie de duplinha, tá? Então, é bem importante, assim, geralmente quem gosta da genética, gosta da biologia molecular também. Porque muitas análises de exames, de marcadores genéticos, que podem, então, dizer ali uma probabilidade de um paciente ter uma determinada doença, utiliza técnicas que estão respaldadas pela biologia molecular. Então, quem gosta da genética, dá uma olhadinha na biologia molecular também, que eu acho que vai se encantar. Então, as duas, elas caminham, de certa forma, de mãos dadas. Acho sim que a área é promissora, principalmente no campo da pesquisa, certo? Por quê? Constantemente nós temos as descobertas, né, a pesquisa de variantes genéticas, variantes que a gente tem lá no DNA, que pode dizer uma probabilidade do indivíduo vir a desenvolver uma doença, ou se ele vai ter um prognóstico um pouco melhor no tratamento daquela doença. A constituição de um indivíduo, se ele vai responder melhor pela genética em algum medicamento, que é a farmacogenômica, a farmacogenética, que a gente chama atualmente. Então, no campo da pesquisa, acredito sim que a genética ainda seja muito promissora. Obrigada, Fábio, obrigada. Liana, hoje a gente vive uma pandemia causada por um vírus, né, que sofreu diversas mutações e mudou radicalmente a vida das pessoas ao redor do mundo. Qual é a atuação do biomédico nesse panorama, Liana? Nossa, excelente pergunta, Jordana. É uma atuação necessária, né? Nós somos profissionais a serviço da saúde, né, a serviço da ciência, e quem acompanhou aí os noticiários pôde perceber aí o biomédico inserido em várias frentes, né? Atuando aí no diagnóstico laboratorial, né, de todos esses pacientes aí internados, numa gama de marcadores, né, de exames laboratoriais que são solicitados e que, a partir do resultado desses exames, a conduta médica vai ser adotada. Será que eu tenho que intubar esse paciente? Eu vou fazer um exame para averiguar se eu vou ter que intubar esse paciente. Será que eu vou poder dar alta para esse paciente? Eu vou ter que fazer um exame para averiguar isso. Será que esse paciente está respondendo ao tratamento medicamentoso que o médico está instituindo? Os exames vão mostrar se ele está respondendo ao tratamento. E, além disso, nós temos biomédicos atuando aí também nessas empresas, né, tanto públicas quanto privadas, no desenvolvimento das vacinas, e biomédicos atuando aí no mapeamento, né, genético do coronavírus, né? Foi uma biomédica que mapeou aí todo o código genético aí do coronavírus, né? A primeira biomédica aí que fez esse mapeamento. Fundamental para, a partir disso, desenvolver vacinas, medicamentos, entre outros insumos aí fundamentais no tratamento e no acompanhamento desses pacientes. Então,
Sim, nós somos indispensáveis e temos um compromisso muito grande em prol da saúde brasileira e mundial. Que legal. Muito obrigada, professora. Eu tenho certeza, e a gente, é claro que agora com a pandemia é uma profissão que está bastante em destaque, né? Mas a gente consegue ver a importância do biomédico e a gente conseguiu ver ainda mais agora com a pandemia no mundial, né? Com certeza. Fábio, deixa eu te perguntar, na verdade, aqui, tá? A Beatriz, ela me perguntou sobre a área de reprodução, né? Se vocês podem falar um pouquinho sobre a área de reprodução. Certo. Nós temos, então, a habilitação dentro da biomedicina, que é a habilitação de reprodução humana. E o biomédico, ele atua nas clínicas de reprodução, ele atua podendo fazer a análise dos óvulos que são coletados, para ver qual é a viabilidade desses óvulos. Ele pode atuar também fazendo análise dos espermatozoides, para também ver quais desses espermatozoides são viáveis para poder fazer o processo da inseminação. Eu não sei se as colegas querem complementar em algo que o biomédico possa atuar a mais nessa... Eu posso trazer algumas coisas importantes, assim. O biomédico, na parte da reprodução assistida, né, essa é a habilitação, né? Quando ele escolhe atuar nesse mercado, ele vai sair com habilitação em reprodução assistida, reprodução humana, né, que a gente costuma chamar. Ele atua no laboratório, né, como a Fábio falou, avaliando a qualidade dos óvulos, avaliando a qualidade dos espermatozoides, fazendo as injeções intracitoplasmáticas, ou seja, promovendo a fusão entre o espermatozoide e o óvulo, a fecundação in vitro, né? O biomédico atua nesse contexto, avaliando o desenvolvimento daquela fecundação ao longo dos dias, né? Toda aquela fase que muitos de vocês devem ter aprendido ainda lá na biologia, aquelas células vão sofrendo mitoses, né, multiplicações, e ele vai avaliando a qualidade daquelas multiplicações celulares que vão acontecendo. Por outro lado, quem vai colocar aquele embrião fecundado lá dentro do útero da mulher é a médica da reprodução. Então, o biomédico, ele atua no laboratório, na parte técnica, né, do exame. A colocação é diferente. E existe uma diferença entre inseminação e fertilização. Né? Fertilização in vitro é quando você lá no laboratório pega o espermatozoide e coloca dentro do óvulo. Isso é uma fertilização in vitro. Você está induzindo, você está empurrando o espermatozoide para dentro do óvulo. E a inseminação é quando o pai, né, o futuro pai, ele vai coletar lá o material, os espermatozoides, e a médica vai inseminar, ela vai colocar aquele material lá dentro do colo uterino dessa mãe, e aí esse espermatozoide sozinho ele vai achar o óvulo lá e vai ocorrer a fecundação. Então, são coisinhas diferentes, mas a gente atua bastante nessa parte do laboratório. Que legal, muito interessante essa área. Mas é linda, é uma área linda, né? É muito legal, muito legal. É importante a gente dizer também que antes, né, de todos esses processos, são feitos vários exames, né, no casal que está se propondo a fazer essas técnicas, e esses exames anteriores que vão ser feitos, então tem toda uma análise hormonal que é feita através de exames, o biomédico ele vai poder estar, então, analisando estes exames prévios também. É bem legal. E uma coisa, Jordana, se tu me permite, eu acho essa área muito fascinante, assim, é que o biomédico, quando as pessoas, os casais homossexuais, heterossexuais, independe, né? Quem quer ter filho, né? Nem sempre a gente procura um serviço de reprodução assistida, de reprodução humana, porque a gente não pode ter filho ou porque a gente tem algum problema para ter filhos, né?
o serviço de reprodução humana não é só para as pessoas que têm dificuldade para engravidar, né? Ou que naturalmente não podem ter filhos. Ele é um serviço oferecido, por exemplo, todo paciente que ele vai fazer uma quimioterapia, uma radioterapia, ele vai tratar um tumor, ele vai ser orientado a procurar uma clínica de reprodução. Por quê? Porque se é um paciente que está numa idade fértil, por exemplo, vocês todos aí são jovens, entrando na faculdade, estão em fase reprodutiva, teoricamente, né? Então, se você tiver que fazer alguma quimioterapia, alguma radioterapia, você vai ser orientado a congelar os seus óvulos, você vai ser orientado a congelar os seus espermatozoides, porque o tratamento de muitas doenças acaba destruindo também as tuas células germinativas. Então, não é, eu acho que é legal falar sobre isso, que não é um serviço que vai ser procurado somente porque os casais não podem ter filhos. Tem outras situações, outras doenças de base que as pessoas vão procurar essas clínicas para armazenar para num futuro, se tiverem necessidade, né, puderem ter os filhos delas biológicos, né, digamos assim. Ótimo, prof. A gente já está se encaminhando aqui para o final e, pessoal, tem muitas perguntas, né? Eu não consigo fazer todas as perguntas, então vocês me desculpem, a gente vai fazendo como é que a gente pode, a gente ficaria uma tarde inteira aqui, né? Mas a gente não consegue, porque tem mais outras 3 profissões ainda hoje. Então, agora, eu gostaria a gente vai fazer 4 perguntinhas aí para vocês, tá? E aí é um bate-volta, vou perguntar uma para cada uma, e aí vocês vão me respondendo. Vou começar com a Rafaela. Rafa, qual é a principal lembrança que tu tem como biomédica? Uma lembrança que mais me marcou foi, além da graduação, né? Além da colação de grau, foi poder estar no laboratório descobrindo novos fármacos na época que eu estava desenvolvendo novas pesquisas. Acho que essa gratificação é imensa para todos nós que temos essa experiência. Que legal, prof. Eu vi que a Eliana tinha falado, então vou fazer essa pergunta para ela. Me fala um meme da biomedicina. Tu já tinha comentado antes. É verdade, o meme da biomedicina. Não posso, tô de plantão, né? Esse é clássico, né? E todo mundo que te enxerga, né, fala, podia dar uma olhadinha aqui nos meus exames? Podia dar uma olhadinha aqui nos meus exames, né? Porque o biomédico tem tanto esse olhar voltado para o diagnóstico que a gente acaba sendo focado nisso, né? Direcionado para isso. Isso é verdade. Minha família, meus avós, nossa, se fizer um exame qualquer, já vira pra gente, já fala com a gente. Dá uma olhadinha aqui, vê se eu não tô com alguma coisa. Verdade. Ai, que legal. Fábio, e parece mentira, mas é verdade na biomedicina. Parece mentira, mas é verdade. Deixa eu pensar um pouquinho. Ai, essa é bem difícil. Uma questão que eu gosto de trazer bastante é que atualmente, com o advento da biomedicina estética, a gente tem toda a questão do Instagram e muitas biomédicas que têm um viés um pouquinho mais de blogueiras. Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, que às vezes parece mentira, assim, né, que a área da biomedicina estética, que ela não é difícil, né, que ela é fácil de se inserir, passa aquela impressão de que ela é muito glamurosa, né, mas não é bem assim, a gente tem que ter esse cuidado. É verdade que ela é difícil também, como todas as outras, e a gente tem que estudar como todas as outras, que a gente tem uma responsabilidade muito grande com essa habilitação, e não é também todo esse glamour. Ali no Instagram a gente vê assim só a parte, né, que enche mais os olhos. Então tem todos os bastidores por trás dessa área que a gente tem que refletir também um pouquinho. Ótimo, Fábio, obrigada. Rafa, para a gente completar aqui as nossas 4 perguntas, complete a frase: quando eu me formar em biomedicina, eu vou.
Bem, quando a gente entra na biomedicina, a gente geralmente se vê, né, numa área, e aí depois é que a gente vai descobrindo que a gente, de repente, eu gosto disso, eu gosto daquilo outro, e aí a gente fica meio perdido, né, com relação até a gente se decidir de fato. Mas muitos de nós, né, muitos alunos também vêm me perguntando: professora, depois que eu me formar biomédico, eu vou poder assinar laudo, eu vou poder assinar como responsabilidade com responsabilidade técnica por laboratórios? Sim, vai poder assinar responsabilidade técnica de laboratórios, vai poder. Agora, um papel, né, muito honroso a gente falar que a gente vai trabalhar por amor. Então, no dia que eu me formar com biomedicina, eu vou trabalhar por amor. Ah, que ótimo, Rafa, obrigada. E aí, para a gente concluir, Ana, eu vou pedir para te dar um recado, né? Poucas palavras, que a gente está aí no final do nosso tempo, mas para te dar um recadinho para aquele aluno que tem interesse em fazer a biomedicina e que está pensando em prestar vestibular para biomedicina. Certo, Jordana. Biomedicina é uma paixão e um amor sem fim, né? A Rafaela trouxe a palavra amor, e eu acho que quando a gente tem um propósito e a gente sabe o que a gente quer, a gente vai dar o nosso melhor e vai entregar o nosso melhor para todos. Eu sempre costumo dizer para meus pacientes, para meus alunos hoje em dia, né? Meus pacientes já não estou tão em contato com eles. Mas quem atuar na biomedicina tem que lembrar que, principalmente no diagnóstico laboratorial, que aquele tubo de sangue, aquele frasco de urina, aquele frasco de fezes, aquele líquor, ele é o amor de alguém, né? Ali a gente tem um paciente que tem uma história, que tem uma vida, que tem uma família, que tem um amor, que é amado, que ama muitas pessoas. Então, nós temos um compromisso e uma responsabilidade muito grande de exercer a nossa profissão de biomédico com ética, com respeito, com dedicação, com muito estudo, com muita busca de aprimoramento, para que a gente sempre possa dar o nosso melhor. Eu diria ainda, Jordana, se tu me permite, muitas vezes me perguntam assim: qual curso eu faço hoje? Não sei o que escolher, qual curso que está dando mais emprego? Qual profissão que ganha mais? É você que vai fazer a sua profissão, te abrir as portas, é você que vai fazer a tua profissão, te trazer o reconhecimento emocional e financeiro que você busca. Depende de você. Faça com amor, com dedicação, doe o seu melhor, que você vai conquistar o seu espaço e vai brilhar muito ao sol, sem dúvida. Obrigada, Liana. Bom, gente, estamos chegando ao fim do nosso papo sobre biomedicina. Eu quero agradecer a professora Rafaela, Liana, Fábio, muito obrigada pela participação. Eu tenho certeza que todas as informações que vocês trouxeram vão contribuir e muito nessa tomada de decisão do aluno que está pensando em fazer biomedicina. Muito obrigada. E agora, gente, para vocês que estão aí nos assistindo, fiquem ligados que daqui a pouquinho tem mais Circuito das Profissões. E, por favor, gente, não esqueçam de nos seguir no Instagram. Se vocês estiverem em Rio de Janeiro ou região, @Programa Orienta IBMR, tá aqui no chat, né? E se vocês estiverem em Porto Alegre região, pessoal, Programa Orienta Fadergs e @Programa Orienta Uniriter. E agora fiquem de olho na nossa telinha. Obrigada, professoras. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. E até daqui a pouquinho. Obrigada, gente. Beijo, gente. Obrigada.